Bom, gente, mais uma semana a gente aqui junto para um aprendizado sensacional, que hoje é história pura, entendeu? Para nos ajudar a entender o que acontece até com o mundo, a gente precisa entender toda a nossa origem. Então, hoje, Carona na Vassoura, com Marcela Barradas, Rafaela Werneck, começamos um programa sensacional sobre aprendizado da nossa origem, quando o mundo era matriarcal. Com vocês, Laís Torres. Olá! Olá! Boa tarde! Prazer ter você aqui, querida. Boa noite. Vamos com a prece? Vamos, então, já que hoje vamos falar sobre o matriarcado, vamos fazer uma prece para a deusa? Vamos sim. Vamos. Então tá bom. Vamos lá. Sem as mãozinhas, tá? Porque não temos mãozinhas e não tínhamos mãozinhas na época que a deusa ainda era, ok? Isso aqui é católico, ok. Fechou? Podemos fazer assim. Pés no chão. Uhum. Então tá. Fechamos os olhos e vamos fazer uma prece para a deusa Ísis. Ó grande deusa Ísis, Senhora de todo o universo, Senhora da terra, do mar, da luz, das sombras, de tudo. Ó grande deusa Ísis, nos protege, nos ilumina nesse momento aqui e em toda a nossa vida. Que a nossa reunião seja cheia de feminilidade, da força do feminino, do sagrado feminino. Que assim seja. Que assim seja. Ah, que delícia, que maravilha. Laís, se apresenta para a gente agora. Então, meu nome é Laís Torres, eu sou licenciada em História, já fui professora de História no Brasil, durante anos, vim para Portugal para fazer mestrado, fiz o mestrado de História, emendei outro, Estudos Medievais, e agora estou aqui, conversando com você. Ótimo. Isso aí. Agora, para a gente já ir entrando no tema, né, Rafa? É isso. Fala isso. Como a gente, quem ainda não sabe, não acompanha o canal, a gente é de Braga, né? E Portugal, assim, você respira, como a Europa em si, né? É história. A gente já adora história. Então, eu queria saber, em relação a Braga, existe uma homenagem à deusa Íris na sede de Braga, né? Uma placa, alguma coisa que tem lá. Você poderia falar disso para a gente, Laís? Claro. Veja bem, antes de tudo, bom, vamos pensar o seguinte: o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. O primeiro Homo sapiens, que é o Homo que a gente conhece mais ou menos agora, né? Lógico que a gente está mais desenvolvido, enfim. Ele surgiu há 200 mil anos. Então, quando a gente coloca a nossa data como 2.000 anos, desde o nascimento de Cristo, tem muita coisa para trás, muita coisa para trás. E houve um momento da humanidade em que as mulheres é que eram as grandes deusas, as grandes referenciadas e tal. Então, assim, provavelmente alguém que patrocinou a Saída de Braga, algumas pessoas que patrocinaram, era com certeza devota da deusa Ísis. Como a Sé é muito antiga, né, e quando chegou aqui veio os romanos e dominaram aqui, sabe como são as coisas, né? O catolicismo impõe, e em cima ali há registros de que era um templo dedicado a Ísis, e aí eles colocaram bem em cima a Sé de Braga. Mas isso não é confirmado, enfim. Mas uma das mulheres que era devota de Ísis fez questão de colocar aquele escrito, daria o dinheiro, mas que iria colocar uma mensagem de amor, de devoção à deusa Ísis. Então... Que legal, né? São coisas que a gente não tem nem noção. A gente anda A gente passa por ali, e não faz ideia A dessa... gente às vezes nem nota, passa, nem vê escritura, nem nada. Tá. A gente podia botar isso até, de repente, uma foto disso no programa, né? É bom, né? Eu vou passar depois para você algumas fotos que é legal colocar. Tá? Então tá ótimo. Maravilha. Bom, começa a contar para a gente quando a origem, né? Quando todas as mulheres eram deusas, né? Porque a gente que trazia a vida. Como é que era essa época do matriarcado? Então, vou primeiro falar do matriarcado, eu vou falar do patriarcado, certo?
Quando a gente fala em patriarcado, a gente pensa o quê? Os homens naquela mesa conspirando, né? Tudo engravatado, conspirando contra as mulheres, né? Até que poderia ser assim, mas não é. Eles quiseram impor o domínio sobre as mulheres, porque as mulheres é que dominavam. E nessas civilizações antigas, em várias, né? Eu estou falando das Sírias, Sumérios, enfim, essas civilizações muito antigas, acontecia uma coisa que era muito peculiar. Eles não sabiam, eles não faziam a conexão com a reprodução, eles não sabiam que o homem era necessário para reproduzir. Ah, sim. Chega. Eles não Você só sabiam que. precisava da mulher, né? Então, assim, as mulheres eram nossas, as mulheres eram A aquelas que criadora. geravam a outra vida, as mulheres eram aquelas Eram que. deusadas, né? Porque quem dá a vida e tal é só as mulheres, o homem não participava de nada. Então, isso era muito engraçado, assim, né? Porque se as mulheres eram que responsáveis por dar a vida, então, assim, as mulheres eram bem reverenciadas naquela época. Então, existiam, principalmente a deusa Ísis, que foi a mais, né, era tida como deus hoje, entendeu? Como deus. Lembrando que, não, que essa Santíssima Trindade não existia. Então, vamos tirar o catolicismo todinho, não existia ainda nada do catolicismo nessa época, certo? Nem Aham. tinha surgido nada a respeito. Então, como elas davam a vida, davam a luz e tal, o nome já diz, dá a luz, e então, assim, os homens eram que Uhum. quando quando nascia uma menina, diferente de como já foi um tempo, hoje em dia não. Como foi um tempo que tinha que ser um menino e tal, quando nascia uma menina, uau! E tipo assim, quando nascia um menino, aí o que é que eu vou fazer com isso aqui? Mais ou menos isso. Entendi. Era o pensamento, né? Porque Olha, nada contra os homens, só estou dizendo como é. Eu não sou. imagina, é isso a história, Gente, gente. imagina, É, olha como é que o mundo dá volta, né? Hoje já não tem muito disso, né? Alguns lugares ainda tem um pouquinho de, vai dar continuidade, o filho homem dá continuidade para o meu nome. Mas antigamente era mulher, já passou a ser só homem, e agora, graças a Deus, a gente fala que o mundo está virado. É assim, mas já ainda tem melhorou lugar, já muito, melhorou né? muito. Já, a gente tem homens incríveis por aí. É. É. E, inclusive isso, a linhagem não passava de pai para filho, era de mãe para filha. Mãe para Então, filha. assim, as filhas é que recebiam o sobrenome da tribo ou da mãe, as filhas é que recebiam a herança, as filhas é que recebiam, entendeu? Os homens não. E lógico que as deusas, né, mulheres e tal, poderosas, elas escolhiam como tem escrito, que a gente não consegue perceber direito o que, é que quer dizer isso, porque eles falam filho, ou sobrinho, ou companheiro, isso depende de cada Cultura, né? placa de argila que tem, cada um fala uma coisa, mas elas tinham alguém que elas tinham relações sexuais, normalmente era um rapaz jovem, bonito, né? E elas ficavam com eles até ela não querer mais. Quando elas não queriam mais, elas mandavam sacrificar. Isso para eles era uma grande honra, ser Nossa, isso sacrificado. não era de todo ruim, não, hein? Assim, né? Houve uma época muito boa, né? Né? Brincadeira, gente, é só para Para descontrair. animar, claro. Mas fala, Luiz. Então isso era o que acontecia, assim, sabe? Aí depois que eles perceberam, opa, peraí, eu acho que eu faço parte aqui de alguma coisa, entende? Então, É, quando a gente disse assim, as mulheres sempre foram subjugadas, as mulheres. Não, nem sempre que o povo fala, sempre foi assim, né? O povo fala isso, não sempre foi assim, É. não, sempre foi é, assim, não, não, entendeu? Existiu muita coisa aí antes disso acontecer, né? E basicamente era assim que se acontecia. A gente tira por Cleópatra, né? Que já era Cleópatra, conhecida. Cleópatra já estava mais perto do das reformas. patriarcado, né? Então, mas ela conseguiu, né, Era uma mulher ainda se forte, tornar. era uma mulher que tinha muito poder, né? Mas assim mesmo foi dominada, né? É, Teve a Mas sua. dando só uma observação, a Cleópatra é a Cleópatra terceira. A Cleópatra que a gente conhece é a Cleópatra terceira. hum, Existiu a Cleópatra primeira e a Cleópatra segunda antes dela e também foram mulheres Ah, olha lá. que chegou. tem aquela participação
Dona Marlita. Bem-vinda. A bunda de mim, vá. Leonor, essa é a Leonor, gente. Leonor de Aquitânia. Pronto, Leonor de Aquitânia, na Idade Média, foi uma mulher incrível. Primeiro, ela foi a única rainha da Inglaterra e da França. Ela primeiro casou com o rei da França, pediu divórcio, não estava gostando, não. Pediu divórcio para casar com o rei da Inglaterra, que ela se apaixonou. Olha lá. Olha aí. Olha A só. Leonor de Aquitânia. Então, assim, sempre existiu mulheres incríveis. A gente pensa que na Idade Média também, se existiu, só era só mulher, né? Não, existiam mulheres incríveis que tinham poder, que tinham influência, que tinham. Existia, sempre existiu, entende? Mas, Laís, me explica, assim, quando é que foi realmente essa divisória, né, de sair da mão das mulheres e os homens dominarem de uma maneira assim muito. Você tem como, Forte, assim, então, né? né? então eles não se sabe direito quanto foi. Mas se coloca 500 anos antes de Cristo, que foi quando começaram as perseguições, as tribos do norte invadiram e eram muito agressivos, eram muita testosterona, sabe? Uhum. E aí eles não gostavam muito dessa posição das mulheres. Imagine que cada tribo tinha o seu jeito de viver, né? Então essas tribos do norte eram mais testosterona e tinham mais testosterona, vamos supor assim. Não dizendo que os outros não têm, só para explicar a situação. Falando sobre E aí eles agressividade, né? Sobre essa agressividade, aquela coisa força. do, É. do impor o domínio, entendeu? E então eles Uhum. não gostaram e foi se acabando os templos e as devoções e tal. Mas a gente vende na cultura grega, na cultura romana, que antes de também existiam vários deuses, tanto é que na celebração, na abertura não sei se você lembra, dos Jogos Olímpicos, que tinha uma mesa que disseram que era a Santa Ceia. Não, gente, ali foi o Dionísio, o rei do vinho, o deus do vinho. Existe um quadro, né, falando sobre ele dava jantares, e lógico, como era deus do vinho, todo mundo se embriagava e tinha orgias, e isso era o Da que ele fazia. festa, Então, assim, não foi a Santa Ceia ali, não queria falar sobre a Santa Ceia, a Olimpíada, queria falar disso. Então, assim, como são várias tribos e várias civilizações naquela época, cada um tinha a sua deusa. Eu posso citar algumas aqui, tem é, Astarte, Inim, Inanna, Nana, Nuti, Ahati, Anahita, Star, Isis, Alcete, Ishara e por aí vai. E são, assim, vários lugares e várias línguas, entendeu? Cada um meio que buscava a sua deusa, mas ela era tida como o nosso Deus hoje, entendeu? Era a superior, entendeu? A Uhum. gente não entendi. come. Você vê que desde que o catolicismo entrou, as deusas, os deuses são todos masculinos, né? O Deus é uma forma masculina, Jesus masculino, né? E a maioria, sim, naquela época era as deusas, né? Eram É. mulheres, que eram a imagem, né? Não E era nada masculino. Laís, quando a gente fala da mitologia nórdica, as mulheres eram muito fortes, né? Hum, As mulheres iam à guerra, né? Elas realmente, assim, é, eu queria entender direito. Não, já não era uma época matriarcal, já era patriarcal, mas elas tinham um respeito. Era uma cultura que tinha um respeito diferente pela mulher. Ela lutava junto, né? Ela não se. Principalmente na cultura celta. Principalmente na cultura Cultura celta. celta, Celta. Elas eram mesmo guerreiras, elas iam mesmo, e elas, naquela época, era igual para igual, que eu Isso. acho que é o ideal. Era igual para igual, os homens não se sentiam superiores, elas não se sentiam superiores, então era meio que de igual para igual. Tipo, eles faziam as mesmas coisas, as mulheres não ficavam em casa para eles ir caçar. Ela ia junto, entendeu? Existe a Rainha Boudica, que ela meio que travou muito tempo, lutou muito tempo contra o exército romano, Uhum. até perder a batalha, porque era impossível você ganhar do É. Império Romano. Ela ficou muito tempo lutando contra o Império Romano e ela era uma rainha celta, a Boudica. E era uma mulher fortíssima, era quem comandava a tribo, e aí os romanos, eles estupraram as duas filhas dela, e aí ela
ficou, nem imagina. E se jogou e foi com tudo, com sangue nos olhos e acabou morrendo. E aí a tribo ficou subjugada, né, a, Eu ao acho que Império tem um Romano. filme que conta essa história. Vou até procurar. Boudica, É, Boudica, Rainha Boudica. eu vou procurar esse filme, até para botar, como, de repente, como indicação. E a gente sabe também que a deusa Freia, né, que era a dona até do conhecimento, da sabedoria, das runas, né? E ali já começa a história quando Odin tira não vou dizer tirar o poder dela, mas ele se oferece como sacrifício para pegar todo esse conhecimento, né? Isso já era uma atitude de se sobrepor, né? De dizer, não, quem manda não foi mais ou Então, menos isso? é tudo sobre domínio, é tudo É. sobre Poder. poder. Então, assim, como as mulheres tinham esse poder, eles não aceitaram, mas até hoje eu não entendo, enfim. E assim, bom, vamos lá. Me fala dessas suas fontes de estudo. Onde é que se busca todo esse conhecimento? Então, são trabalhos arqueológicos que são muito importantes. Os arqueólogos fazem um trabalho super importante. E praticamente são inscrições em placas de argila, que eles que fizeram há muitos anos e encontraram, né? Lógico que com a escrita cuneiforme, não era a escrita que a gente vê hoje, né? Inglês, português, não, é escrita daquela época, que os arqueólogos conseguiram decifrar, e aí com isso eles conseguem fazer toda a história. E assim como também imagens, tem uma imagem muito famosa, que depois eu passo para vocês, que é uma mulher bem voluptuosa, assim, com mamas, barriguinha protuberante e tal, tipo, era a imagem da deusa, de uma das deusas. E tem várias e várias imagens, eu vou passar para vocês. Só um minutinho para eu mandar a Tereza Regina calar a boca. Peraí. Não, fica à vontade. Tereza Regina. Por um acaso, não é uma criança, é uma cachorra. Olha o tamanho que faz essa confusão toda. Ah, Oh, meu olha, Deus. pincheira, eu quero Outra participar. participação. Olha, gente. Não, tu tinha que ver ela com uma salsicha desse tamanho na boca que não conseguia carregar. Coisa mais linda. Não atrapalha. Tadinha. Mas correu para lá. Não vai. Vamos lá, Laís. Vamos. Então, até para a gente finalizar, fala o que você gostaria de deixar como mensagem, indicação de livro, Estudo. entendeu? Que as pessoas possam buscar isso, possam se aprofundar. Olha, eu tenho um livro aqui que eu, assim, para mim foi bem bom mesmo. Esse daqui, Quando Deus Era Mulher. Ai, que Que maravilha. legal! Gente, isso aqui não é um programa feminista, não, tá? Mas é É pra bom gente deixar entender bem claro, a gente só está como falando o das mundo. civilizações antigas e tal. Uhum. Exatamente, isso aí é história. É a história, deixando bem claro que ninguém aqui não está contra. Eu não estou contra os homens, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Por favor. De jeito nenhum. Apenas uma historiadora, eu sou apenas uma historiadora. Com certeza. PhD, Full HD, tudo HD. Vale. Assim, esse livro fala muito do que aconteceu, fala sobre todas as civilizações, as deusas de cada civilização, que na verdade eram todas a mesma coisa, assim como Deus é hoje. Tipo, você for no Brasil, Deus é a mesma coisa, vem para Portugal, Deus é do mesmo jeito, retratado do mesmo jeito lá. Antigamente era Ísis, era Astá, entendeu? Depende de cada lugar, mas eram todas a deusa superior, a deusa que não tinha concorrência, entendeu? E se fazia sacrifícios. Hoje em dia a gente vê muita, hoje em dia talvez não muito, mas a gente tinha o silício, tinha aquelas coisas, né? De mutilar o corpo. Autoflagelação, né? Não, como forma acho que na Idade Média, Renascentismo e Não, tal. mas ainda tem. Tem, né? Tem muita Tem. gente que faz ainda isso aí. E lá eram sacrifícios, eles faziam sacrifícios humanos, principalmente. Bota o homem lá no meio, entendeu?
Mas qual era a intenção de oferecer aquele espírito? Era isso quando se. É oferecer a Deus, entendeu? O sacrifício. Teve uma época também que sacrificava muito animais, né? A É, gente, isso ainda não sei se é Ubanda, Candomblé, não sei, tem uns que também sacrificam animais, né? Ó, diminuiu muito, né? Essa vertente, se entende que não precisa mais, mas ainda tem. É uma maneira de Sangue por agradar, né? sangue. tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, que fala que Jesus entrou no templo e saiu quebrando tudo e tal, porque e também tinha muitos animais lá para É, sacrifício, né? Para É. cordeiros, essas coisas assim. Então é basicamente isso, é para oferecer o sangue, para oferecer. Cada época tem sua, né? O que eu digo, a gente não pode nunca cometer anacronismo na história. Eu, assim, o maior pecado, que é olhar para o passado com os olhos de hoje. Hoje em dia a gente acharia absurdo uma pessoa ser queimada numa praça pública como o Coliseu, num estádio, a pessoa ser comida por animais e tal. Hoje ninguém ia para ninguém, não é diversão para ninguém isso, mas naquela época era para o circo. Então a gente não pode olhar, né, com os olhos de hoje para o passado. Naquela época era de um jeito, hoje em dia já não é. A gente vai, acredito que evoluindo ou não. Exatamente. É. Não, e até acontece algumas coisas, né? Em algumas tribos, assim, muito, né? Mas isso aí hoje em dia é bem. É, mas a gente realmente tem que olhar, você falou, às vezes eu escuto pessoas falando, nossa, mas que ignorância. Não, é o que eles entendiam, o que eles sabiam, o que eles é. estavam achando certo. Se vocês assistirem o seriado Viking, tem a oferenda, entendeu? Eles realmente escolhem uma pessoa e a pessoa vai a ser uma honra, entendeu? Honra, é uma honra Entendeu? é, isso Ser oferecido para um Deus, É porque você tinha que ser entendeu? saudável, você tinha que ser, né, tinha todos uns requisitos para poder ser sacrificado. virgens. As mulheres normalmente tinham que ser virgens. Virgens, pois Existem as é. vestais que ficavam, ela tinha um fogo eterno que elas ficavam vigiando. Todas elas tinham que servir e tinham que ser virgem para ficar vigiando esse fogo, que na verdade hoje em dia é a chama, a tocha olímpica, dizem que vem dessa tocha aí. E, Bacana. é, tipo, antigamente eram deusas, só as mulheres, e depois foi misturando, existiu deuses e deusas, vários deuses e deusas. Isso. E foi quando começou o catolicismo, no Concílio de Trento, em 365, eu acho, que decidiram que Jesus não era mais humano. Então fizeram a Santíssima Trindade, Deus, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo eu não sei bem o que se trata, se vocês souberem do que É o é. Espírito de Deus, né, que vem sobre nós. É Mas aquela. esse Deus já estava ali. Mas é dos dogmas da igreja. É um dos dogmas da igreja que não. O que são dogmas? Você não entende, você aceita. É. Era, E era, era tá uma... aí. Chamado vulgarmente de fé. Isso, Isso. É. isso. Então, fé é fé. Fé é fé e a gente não tem que dar pitaco, a gente não tem que respeitar, cada um tem sua fé. Com Isso, exatamente. certeza. É. E para eles era Não, aquilo e aqui ali, acreditava e. é o que a gente Entendeu? fala aqui. Isso aqui é um programa espiritual, não existe religião, né? A gente respeita tudo, até porque Todas. cada É. vertente tem a sua razão, tem o seu porquê de ser, e se for estudada, ao invés de ser criticada, cada uma é maravilhosa do seu jeito. E Isso. cada um sabe a sua verdade, né? A gente consegue entender até a paz natal e é nessa evolução que a gente vai mudando. Como a gente já se desconstruiu, eu e o Rafa. A gente, É, a gente tinha um pensamento assim, hoje a gente vê as coisas de uma outra forma, e isso que é bacana, eu acho que isso que deve ser, entendeu? sabe que o primeiro dia de aula que eu tive, né, na licenciatura de História, meu professor falou assim, se tem alguém aqui com, com muitas crenças religiosas, já saiba que esse curso não é para vocês, porque tudo isso vai cair por terra. E assim, quanto mais eu aprendia, quanto mais, nossa, É, sabe como a gente desculpa falar, mas a gente é muito enganado, assim, sabe? É, exatamente. e aí é que tá, você Esse é um não dos motivos, pode, né, Rafa, da gente querer falar sobre história aqui, né? e você não pode, as pessoas confundem assim, ai meu Deus, nada do que eu acreditei era verdade, eu vivi numa mentira. Não, 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 assim, não. é você.
botar aquele teu Jesus, aquele teu Deus dentro dos ensinamentos da história. E isso é muito bacana, da ciência. A gente cansa de dizer isso, né, Mar? Só vai haver uma verdade quando ciência e espiritualidade se encaixarem. Aí vai ter cura para tudo, vai ter. É o É grande despertar, o né? grande despertar. Exatamente a palavra. Hoje em dia, a medicina já procura mais essa coisa do espiritual, né? Ela já comprovou cientificamente que existe reencarnação, e coisas assim do tipo. Isso Mas tem também. muitos que não estudam aí que tá, e que não vão para essa vertente. Não, tudo é Não, ciência. não, não. Eu acho que tem um ditado que fala: quanto mais informação, menos fé. Quanto mais fé, menos informação. Então, você vê, é um processo, né? Nós estamos, quando a gente fala do povo lá de trás, e às vezes a gente vê até umas barbaridades que a gente fala, nossa, parece que a gente não melhorou tanto assim, né? A gente ficou só mais civilizado, não sei. Ou Mas então, ou então, sabe o quê, Marcela? Ai, o mundo tá terrível, esse mundo tá horrível. Gente, sempre foi. sempre foi. Sempre foi. É só porque hoje a gente tem acesso, Acesso à né? informação. Exatamente. É. Você já pensou na época dos vikings, se tivesse digital, né? O celular gravando o que estava acontecendo, as pessoas não saíam mais de casa, Pois, É. né? né? Tá Então, violento, tá. o mundo tá horrível, não. Sempre foi, sempre foi, sempre foi. A Eu gente vou só não deixar aqui. acompanhou. Eu acho que, É isso, né? é A isso. gente acompanhou assim muito a nossa intelectualidade, está muito avançada e a gente ainda continua com um instinto muito humano de Muito primitivo. primitivo. Se fizer com meu filho, você já avança, né? Igual foi Isis. Fizeram com as filhas dela. Vou dica. Desculpa, gente, eu não Vou sou dica expert própria. nisso. A gente ainda é muito instinto, É. né? Se a gente parar para pensar, mas hoje você leva uma comida para uma pessoa que está necessitada, você faz um trabalho. Então, o problema é que isso não dá notícia. Isso não vira uma Não polêmica. viraliza. Então, E nem vamos tem trabalhar, gente, eu acho que nisso. quando a gente faz uma coisa assim, né? Ninguém tem que saber, né? É. Não é necessário. É o que Martin Luther King falava, né? O que me assusta não é o bem não é o mal que as pessoas mal fazem, é o bem que as pessoas boas deixam de fazer, né? O mal ele é muito generalizado, todo mundo sabe, e as pessoas boas são muito mornas. Gente, vamos botar isso para fora. Não vamos ter vergonha de ser bom, né? Eu fiz um curso com o Juliano Posati, que ele falava isso, que era os filhos da luz, né? Que a gente tem que ter essa força. Por exemplo, o mal, ele se une, ele é organizado, entendeu? E os da luz ficam realmente nessa passividade e a gente não dá um salto. Então, assim, ninguém está falando aqui de agressividade, nada disso. Mas é buscar informação, é divulgar informação, entendeu? É dizer não, entendeu? Para as coisas erradas, é a gente se melhorar em pequenas coisas, principalmente do nosso lado moral. Não ir no bando, entendeu? né? Sair, porque a gente Exato. vai seguindo assim. Então, esse é o nosso propósito aqui, o que a gente puder trazer de informação e puder despertar, que seja assim um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, eu acho que isso é bacana. Eu vou deixar um pequeno questionamento para a gente, depois a gente ficar falando, tá? Uhum. E se não tivesse acontecido essas invasões e tal, se as mulheres até hoje fossem vistas como poderosas, reverenciadas enfim, como eram antes, como é que seria o mundo hoje? Porque seria muita coisa diferente, né? Eu acho que seria diferente porque eu acho que as mulheres não botariam os seus filhos em Em guerras. Ah, não sei, Marcela. Mas, Elas iam próprias, isso aí não. Assim, A Sim. gente porque era um orgulho. os homens prestavam para ele. Não, meu Deus, eu não quero falar assim, porque senão eu vou ser cancelada. Mas os homens, pode. os homens faziam parte do exército delas, entendeu? Tem isso também. Não, vê, mãe de Aquiles tinha um orgulho imenso dele ser quem era.
O ser É, humano é vaidoso desde que o mundo é mundo, não adianta, é sim. né? mesmo. Fica um questionamento, e é bom a gente pensar nisso, sabia? Até antes da gente fazer qualquer tipo de julgamento, a gente olhar como é que seria a gente com esse poder todo. É, Não existiria Eva, nem existiria, né? Porque a gente tem aquele estereótipo da Eva, da Maria Madalena e da Nossa Senhora. Então não existiria esse estereótipo da mulher perfeita, da mulher pecadora, da mulher, né? É, Enfim, primeiro começar com isso e aí eu acho que seria muita coisa diferente, né? muita coisa. Tá aí, gente, olha, vamos pensar, hein? A gente vai voltar com a Laís aqui. com certeza. Vamos voltar com esse assunto. E vamos voltar com a menina dela, Isla, que é também um fenômeno. Gente, que menina inteligente, com a cabeça aberta. Prepare-se. Preparem-se. Eu tô dizendo, ela é espetacular, não é porque é É. minha, não, ela é espetacular. É isso aí. Laís, você quer deixar algum contato seu Instagram? É, falar um pouquinho do teu trabalho hoje? Eu tenho alguns vídeos feitos e tal, que eu fiz até de rainha, Ah, enfim. adorei. Tem a ver a cômica igual a nossa. Porque eu acho que tem que ser divertido. Se você fica só. Quando eu dava aula de história, eu fazia questão de nós. Porque assim, a gente, com essas aulas de história muito monótonas, a gente tende a não gostar de história. Então, eu queria que os meninos gostassem de história. Então, eu sempre fazia uma brincadeira, começava, tipo, falar. Quando eu ia falar da dependência do Brasil, eu começava a falar da vida pessoal de Dom Pedro I, que ele era namorador, não sei o quê. Então, quando todo mundo estava prestando atenção ali na fofoca, aí eu inseri o assunto. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Senão a história fica chata. Tem que ter uma Exatamente. Tem que ter fofoquinha. emoção, né? História tem que ter emoção. É quando a gente tem que prender atenção, entendeu? Por isso que às vezes eu me visto de rainha, eu ia assim para a escola, me vestir de rainha, de dança do ventre e tal. Que você não... Às vezes é um barato. Imagina uma professora linda, maravilhosa, entrando no Oh, vestido do ventre. Nossa! Não, aí mas aí eu pode ser não, mas que aí eu só ficava. botava aquela sainha. Não. Que legal, que bom. Lore, Laís, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, adorei. E a gente agradece a todos que estão aqui com a gente. Vamos deixar o nosso recado. Quem quiser vir participar, fazer uma gravação com a gente aqui de Portugal, pode ser de Qualquer Portugal, lugar qualquer do mundo lugar. hoje, com a tecnologia, Isso, quiser divulgar seu trabalho. a gente só não fala inglês. O inglês, mas a gente vai chegar lá. O espanhol já, aí a gente Hablas entende um pouquito. bem pouquinho também. Então, eu agradeço muito a participação de todos, obrigada. E uma boa Obrigada, semana. Lúcia. Eu amei, viu? Eu queria falar só uma coisinha, gente. Hoje, na oração da manhã, vamos ser uma sementinha plantada, uma semente pequena, plantada na terra das pessoas. A gente fala muito isso na hora da oração, mas é ser na vida de aquilo que você gostaria que fosse na sua vida. Quantos momentos difíceis que eu tive que Deus se fez presente no irmão, né? Naquele que eu nunca esperava. Então não vamos perder a oportunidade, porque eu estou com 50 anos, a vida passou muito rápido, de ser um anjo na vida. Deus escolhe, os anjos são os nossos irmãos. Quantas vezes a Marcela foi um anjo na minha vida? Laís, né? Laís teve problemas também. Quantas vezes que a gente abraçou, né, Ele é Laís? que foi um anjo na minha vida. Então vamos ser anjos, não vamos esperar eles virem do céu. Vamos ser uma semente plantada do bem no coração dos outros, tá? É isso aí. Obrigada por todo mundo que assiste. Obrigada, Laís. Um beijo. Beijo. Boa semana. Fica com Deus, fica todo mundo com Deus. Só aqui. Gratidão.